Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, a dica de hoje é mais rápida, eu acho, né? Eu acho, porque sempre prolongo bem mais do que eu achava, né? Mas eu acho que hoje a dica é mais rápida. É sobre atos administrativos, tá? Atos administrativos, tá? Principalmente aqui conceitos tirados de livros. Então é importante você perceber que cada palavra é importante. Cada palavra vai realmente cair na prova desse jeito, tá? Eu tive que decorar, tive que aprender, então você também consegue, tá? Então, ato administrativo. Primeiro, para a gente entender o que é ato administrativo, a gente tem que entender que ato administrativo é diferente de ato e ato jurídico, tá? Ato administrativo, um ato apenas é uma manifestação unilateral. Ué, você sabe o que é um ato, né? Uma manifestação unilateral. Nossa, que coisa fácil, isso eu já sabia, por que você está me falando isso? Você vai entender. Então, um ato é uma manifestação unilateral de alguém, tá? Então, você vai lá e unilateralmente, parte de você, pratica um ato, tá? Pratica isso porque é uma manifestação unilateral sua. Unilateral quer dizer de você, parte de você, tá? Apenas de você, você pratica o ato, tá? Isso é um ato. Só que um ato, ele não produz efeitos jurídicos, tá? Não produz efeitos nenhum no mundo jurídico, tá? Agora, aqui a gente sabe a diferença de um ato jurídico. Ato é uma manifestação unilateral e um ato jurídico é uma manifestação unilateral que causa efeito jurídico, tá? Então, se esse ato causou algum efeito no mundo jurídico, é um ato jurídico. Se ele não causou, ele é apenas um ato. E um ato administrativo? Ato administrativo é a manifestação unilateral também, tá? Que causa efeitos jurídicos, mas essa manifestação é unilateral do Estado, tá? Do Estado do governo, tá? Então, diferença básica: ato, manifestação unilateral. Ato jurídico, manifestação unilateral que causa efeitos jurídicos. E o ato administrativo é a manifestação lateral do Estado que causa efeitos jurídicos. Nossa, que besteira. Ah, é? Então, se a prova te perguntar assim: todo ato jurídico é um ato administrativo? Todo ato jurídico é um ato administrativo? Aqui você percebe como o conceito de cada um é importante. O que eu falei: um ato jurídico é a manifestação lateral que causa efeitos jurídicos, mas não necessariamente é do Estado, tá? Então, ato administrativo, nem todo ato jurídico é um ato administrativo, porque não necessariamente foi o Estado que praticou esse ato, mas todo ato administrativo é um ato jurídico. Por quê? Se o ato jurídico é uma manifestação lateral que causa efeitos jurídicos e o ato administrativo também é uma manifestação unilateral que causa efeitos jurídicos, a única diferença aqui é que no ato administrativo, a administração, o Estado é que praticou o ato. Eu tenho certeza que foi a administração, tá? Importante, eu tenho certeza que foi a administração. Aqui cabe outra pergunta. Tá, eu sei que foi a administração, mas será que foi a administração, por exemplo, um permissionário? Será que um particular, então, uma pessoa que está ali trabalhando com um serviço público delegado, né? Foi delegado a ele um serviço público, será que essa pessoa também pratica ato jurídico? Então, a pergunta de prova: pode um particular praticar um ato jurídico? Pode. Um particular pode praticar. E aqui um conceito mais aprofundado para entender. Um ato administrativo não é só isso, uma manifestação lateral de vontade do Estado, mas é uma manifestação unilateral de vontade do Estado que causa efeitos jurídicos como constituindo, extinguindo, modificando direitos, tá? Não apenas isso, também impondo deveres. Impondo deveres como? Impondo deveres por conta do poder extroverso do Estado. O que é o poder extroverso do Estado? A possibilidade do Estado impor deveres ao
particular, tá? Aqui você, se você já estudou inclusive os 4 status de Gélinet, você deve lembrar que um dos polos, né, a pessoa está, mesmo com seus direitos fundamentais, está no polo passivo e pode receber aí obrigações, tá? Restrições. Então, ato administrativo é uma manifestação lateral de vontade do Estado que busca restringir, ou até mesmo modificar, entregar, né? E aí vai direitos, ou colocar obrigações a particulares, tá? Então, um particular que está exercendo atividade pública também pode fazer uma dessas coisas, tá? Se for permissionário, se a administração tiver delegado a ele. Então, é importante saber que o particular também pode praticar ato administrativo. E a administração? Ela só pratica ato administrativo ou também pode praticar um ato privado, um ato que não seja um ato administrativo? A administração também pode, como por exemplo, quando a administração está emitindo um cheque. Porque quando a administração está emitindo um cheque, ela não está vendo apenas normas públicas, também está obedecendo algumas normas da iniciativa privada. Então, a administração tanto pode praticar um ato administrativo, como um ato que não seja administrativo, um ato privado, chamado de ato da administração. Então, ato administrativo é diferente de ato da administração. Já fica uma outra observação. E agora é importante, tá? Importante saber. Diferença de ato administrativo e fato administrativo. Ato administrativo a gente já viu e causa efeitos jurídicos. O fato administrativo ele pode ter dois sentidos. O primeiro sentido seria um ato que causa efeitos apenas dentro do âmbito da própria administração. Não causou efeitos jurídicos, causou um efeito apenas no âmbito da própria administração. Como, por exemplo, a morte de um servidor. A morte de um servidor causou o quê? A vacância no cargo. Tá? O cargo ficou vago. Então, isso é um efeito apenas administrativo, tá? Nesse contexto. Então, isso é um fato administrativo. Tá? O fato administrativo tem uma segunda... tem um segundo sentido. Tá? O sentido de que da própria atuação material do agente público. Por exemplo, um policial fazendo ali a ronda, fazendo a vistoria ali no local, ele não quer causar nenhum efeito jurídico naquele ato. Ele está apenas fazendo algo ali preventivo e não quer fazer causar nenhum efeito jurídico no mundo jurídico. Pode vir a causar algum efeito jurídico, pode. Aí se torna um ato administrativo, mas não necessariamente causa um efeito jurídico. Então, ele não quer causar um efeito jurídico. Tá? Então, essa é a diferença de ato administrativo e fato administrativo. No ato administrativo, manifestação lateral de vontade do Estado que causa efeitos jurídicos, corrigindo, modificando, extinguindo, e aí vai, direitos e impondo restrições, aí, deveres a particulares. Tá? E o fato administrativo, esses dois sentidos. Ou apenas efeito administrativo dentro da própria administração, ou uma própria atuação material do Estado, sem querer aí praticar esse efeito no mundo jurídico. Muito importante. E uma questão que cai bastante em prova. Tá? Uma omissão pode ser um ato administrativo? Uma omissão pode ser um ato administrativo? Como assim omissão? O que é omissão? Omissão é um não fazer do agente público. Então ele não fez alguma coisa. Pode ser um ato administrativo isso? Pode, porque mesmo não fazendo, ele pode ser considerado se a lei trouxer algum efeito para aquela omissão. Como assim? Então, se a lei falar, por exemplo, se o agente administrativo ele não fizer determinada coisa em 5 dias, fica garantido tal direito a tal pessoa. Então, veja bem, a lei está falando, se ele for omisso, isso vai causar um efeito. Ou seja, mesmo na omissão, o ato administrativo, se a lei trouxer que ele vai causar um efeito, pode vir a ser um ato comum, uma omissão pode vir a ser um ato administrativo. Tá? Então, por enquanto, sobre ato administrativo, que é a introdução, a dica foi essa.
Muito obrigado.